Quem está aí? Então, está Jones, está Vitor, está Melina e a Josi. Melina. Tudo bom, né? Daqui a pouco o restante entra, então, a Jara. Turma, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Eu vou aqui ministrar para vocês a disciplina Gestão do Conhecimento, que é uma disciplina bem bacana. Parte a gente acabou vendo em alguns conteúdos anteriores, porque vocês viram comigo treinamento e desenvolvimento, né? E a gente trabalhou bastante com foco em educação corporativa, né? A gente vai trabalhar também sobre mapeamento de competências, a gente vai entender um pouco da gestão por competências, a gente vai discorrer, deixa eu só arrumar um fio que está solto aqui, discorrer sobre esses assuntos de uma maneira prática, né? Não dá só para a gente ficar aqui na teoria. Teoria a gente vai deixar para que vocês leiam também esse conteúdo. Algumas coisas eu vou passar, os artigos eu vou passar para vocês. Eu cheguei a mandar um artigo na terça-feira, isso, para vocês. Eu não sei se deu para vocês lerem, porque, na verdade, depois que o Constantino comentou comigo que a disciplina de terça ainda era com o Romano, e a gente se confundiu aí nas datas, e a minha começaria hoje, tá? Mas é um artigo que fala sobre gestão de conhecimento. Acho que é bem bacana a leitura desse artigo, para que a gente possa também discorrer aí sobre os conceitos, né, da gestão do conhecimento. Oi, Alan, tudo bem? Boa noite. Que bom a turminha de antes, que legal, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro, que a gente vai trabalhar a disciplina Gestão do Conhecimento. Eu estava comentando, Alan, que como eu ministrei a disciplina para vocês de treinamento e desenvolvimento, né? E eu trabalhei bastante com foco em educação corporativa, a gente retoma um pouco não do conceito em si, mas a gestão do conhecimento, ela abrange também a área da educação corporativa, né? Ela abrange alguns pontos ali do desenvolvimento organizacional. Acho que desenvolvimento organizacional vocês tiveram com o Romano, né? Se eu não estou enganada, não foi isso? A disciplina anterior foi liderança e desenvolvimento organizacional. De certo, o Romano deve ter sinalizado alguns pontos que a gente vai ver a questão do conhecimento, tá bom? A gente vai discorrer também com conteúdos do professor Joel Dutra, que é um professor de referência dentro do gestão por competências, né? O professor Joel Dutra, inclusive ele é um dos apresentadores dos meus livros. Lembra que eu tinha comentado com vocês dos meus livros? Então, o professor Joel Dutra, ele fez a apresentação do livro Desenvolvimento Humano, Carreira e Empregabilidade, que foi o meu terceiro livro que a gente escreveu e que ele traz um pouco desse olhar da gestão de pessoas por meio das competências, né? E a gente vai discorrer também nisso. Tem um conteúdo que eu vou passando para vocês. Esse módulo ele tem uma apostila, né? Então, aos poucos eu vou passando alguns conteúdos, alguns artigos para vocês, porque eu acho que vai ser bacana, enfim, a gente fazer leitura e discussão, sempre dentro daquela proposta que a gente já tinha feito no módulo passado, né? Não ficar apenas na teoria, mas trazer para a discussão nos nossos encontros, em sala, né? Que é uma maneira que a gente encontra aí de desenvolver a prática da disciplina e não ficar apenas nos conteúdos teóricos e muito menos em PowerPoint. PowerPoint não desenvolve, né? PowerPoint é um recurso, não pode ser o caminho para trabalhar 300 slides com textos, né? Então, a gente trabalha alguns textos mais curtos, outros textos um pouco menos,
mas a gente trabalha a discussão, né? É uma disciplina que vai ser legal se a gente trabalhar como a gente trabalhou treinamento e desenvolvimento. Eu não sei como que foi lá com as disciplinas anteriores que vocês tiveram, mas acredito que se a gente for nesse caminho, acho que vai fazer sentido, né? De discutir o que é essa gestão do conhecimento, o que é isso no dia a dia, dentro das práticas, nos ambientes corporativos, dentro de uma área de desenvolvimento humano organizacional, ou como que a liderança ela se envolve dentro da gestão do conhecimento, como que as áreas dentro da empresa falam, né, a partir ou por meio de utilizando os recursos da gestão do conhecimento, né? Então acho que é muito mais rico do que a gente só ficar em PowerPoint, né? A gente vai trabalhar muito mais as discussões, coisas que vocês vão trazer, né? A gente vai ter aí uma atividade bem bacana que eu quero trabalhar com vocês, algumas atividades, utilizando algumas dinâmicas que vocês vão produzir para trabalhar, linkando, claro, né, com a disciplina, é óbvio, mas linkando por que da gestão do conhecimento utilizando determinado mecanismo, né, determinada ferramenta. Eu passei no grupo de vocês agora há pouco, e que depois eu vou anexar aqui também para quem tiver interesse, quem não pôde participar hoje, eu passei um vídeo para vocês, é um vídeo que foi da engenharia, mas essa atividade, né, que a gente vai trabalhar e também, talvez nos próximos encontros aí, que é a atividade da Ponte de Da Vinci. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? Não? Então tá bom. É importante a gente... Já ouvi sim, Kika. Você ouviu, Melina? O que você ouviu falar? Conta aí. Na verdade, eu vi ela porque eu fui no museu lá, em Roma. Eu entrei no Museu do Leonardo da Vinci. E ela... Gente chique é outra coisa, né? Mas é muito legal o museu dele. Tem várias engenhocas, né? Tem tudo que ele criou, os protótipos, tem muita coisa lá. É verdade, muito Melina. Legal. É verdade. Eu não fui em Roma, não, tá? Eu não fui tão chique quanto você. Mas... Eu fui ver o Papa. É verdade, você me falou da outra vez, né? Mas a Ponte de Da Vinci, ela é uma atividade que dá para a gente poder fazer, né? Como um trabalho que a gente vai linkar aí dentro do propósito da gestão do conhecimento, tá? Na verdade, assim, a exposição que eu vi do Da Vinci foi aqui no Vale Sul, quando teve lá atrás, né? Faz um tempo já. Gente, só um instantinho, por favor. Era editar. Voltei, gente. Tudo bem aí? Bom, então, como eu estava falando para vocês, né, teve essa exposição do Vale Sul e o Da Vinci, seria muito bacana a gente, até para conhecer um pouco da questão cultural, né, Melina? Você que esteve lá no museu dele, enfim, ele foi um cara muito inovador, muito criador, um tremendo de um construtor, escultor, né, pintor, enfim, tem diversas façanhas ali. Eu costumo dizer que o Da Vinci ele teve carreiras múltiplas, né, porque ele não foi um profissional de uma carreira só, ele utilizou, ele trabalhou por diversas vertentes ali dentro da carreira dele, né, que acho que seria bacana dar uma pesquisada até para conhecimento, porque é legal, a história dele é legal, né? Essa história de você não ter uma iniciativa, um trabalho, uma carreira só, uma profissão só, né?
E ele fez essa ponte que eu mandei para vocês, né? Que é a ponte de Da Vinci. Deixa eu pegar aqui que eu mandei, eu acho que eu mandei no grupo certo, né? Acho que eu mandei sim, eles recriam, né, os alunos. Sim, Kika. Mandei sim, depois que eu vi que eu achei que eu tivesse mandado no grupo errado, que eles recriam a ponte de Leonardo da Vinci. É claro que a gente não vai fazer a ponte desse tamanho, tá? Mas a gente vai encontrar um mecanismo de como que a gente consegue produzir essa ponte e como ligar, tá? O mais importante é como que eu linko a construção da ponte, entendeu, Melina? De Leonardo da Vinci com a gestão do conhecimento. Qual é a análise que eu faço, né? E não assistir no vídeo, porque o vídeo ele mostra uma ponte grande, eles fizeram uma ponte grande, mas é possível fazer essa ponte de um tamanho menor, com palitos, né? Você consegue fazer com lápis, ou você consegue fazer com palitos de churrasco, tá bom? Mas o lance é como é que a gente linka, né? Toda a proposta que eu já estou trazendo aí para vocês irem pensando, tá? Da metodologia de construção dessa ponte, que no vídeo eles fazem ela grande, mas que a gente vai poder fazer ela pequena, né? Num palito, como eu falei, no palito de churrasco ou no próprio lápis, né? Vários lápis juntos, mas aí teria que dar enfim, tem uns recortezinhos do lápis. Esses vídeos a gente encontra em YouTube, é só digitar, né? Ponte de Leonardo da Vinci. Só que o lance, a ponte, ela não é o tema central, mas é como a gente linka, né, a produção da ponte do Leonardo da Vinci, utilizando, né, a disciplina gestão do conhecimento. Então, vai ficar aí esse exercício que a gente vai fazer para que daqui uns 2 encontros, tá? A gente já vai começar ele, pelo menos primeiro, né, uma primeira pesquisa, entender como é que funciona, como é que se constrói. Já a partir de hoje, lanço aí para vocês poderem dar uma olhada. E como a gente vai ter o nosso encontro, hoje é dia 5, o próximo dia 10, no dia 12. Dependendo para o dia 17, a gente consegue ter a construção dessa ponte. Tudo bem até aí? Tá? Então, é um exercício que a gente vai fazer prático, mas sempre trabalhando, né? E eu vou munir vocês de conteúdo, os links com a disciplina enfim, né? Do conteúdo de gestão do conhecimento, tá bom? Então, é um exercício que a gente vai trabalhar aí durante a disciplina em si, tá? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar, né? A gente vai fazer uma apresentação com pesquisas de empresas que aplicam a gestão do conhecimento. Quais são as empresas, ou escolher uma empresa que seja um case e que trabalha a gestão do conhecimento com as suas equipes. Eu não sei, por exemplo, de repente, lá na empresa que o Jones trabalha, que o Vitor trabalha, né, eu me lembro que vocês tinham comentado que lá tem bastante coisa, isso na área do T&D, né? Mas, de repente, lá na empresa de vocês já desenvolvem ações relacionadas à gestão do conhecimento. Então, essa vai ser uma atividade que vai valer aí praticamente a nota final aí de todo esse encontro, tá? Aí o Alan vira e fala assim, não, Kika, lá na minha empresa também tem a possibilidade de você aplicar, ou já existe, né, várias vertentes que a gente unindo ali o BSC, unindo gestão por competências, né, a área de educação corporativa, quando a gente olha o todo, a gente enxerga que a empresa ela trabalha a gestão do conhecimento. Tudo bem? Então, é uma outra atividade que a gente vai trabalhar aí no decorrer de todo esse nosso encontro. Combinados até aí? Tá? Então, vão marcando aí. Isso ainda a gente vai ter um prazo, eu preciso ver quantos encontros que são dessa disciplina, que eu até não conversei com o Constantino, mas depois eu vejo com ele,
Eu acredito que devem ser 8 encontros também, semelhante aos encontros anteriores, tá? Deixa eu ver se é isso. E aí, eu trago aqui para vocês, deixa eu pegar a minha apresentaçãozinha aqui. Ah, tá, deixa eu pegar aqui, peraí, gente, só um pouquinho, que eu vou admitir o Roberto aqui. Então, tem um recurso aqui que ativa todo mundo, mas ele não deixou. Ah, não, é ativar o mudo de todos. Roberto, entrou? Tudo bem, Roberto? Não sei se Sim, você... entrei. Tudo bem. Oi, tudo bom? Desculpa, Tudo. eu não tinha olhado você, Roberto. Ô, Judieira. Tranquilo, professora. Ai, ai, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só um momento, gente. Porque senão depois eu me perco, né? Eu ainda tô... Aqui, achei. Os grupos, né? Não, a princípio é só o Roberto mesmo. Gente, qualquer coisa, se vocês olharem no WhatsApp, me dá um toque, tá bom? Porque o Constantino não está em sala. Esse Constantino que está aí sou eu. Que ele me, né, enfim, me adicionou aí, tá? Deu recurso. Bom, e aí eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver onde é que eu parei de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Aqui, peraí. Tá. Ah, tá. Deixa eu até ver como é que fica tudo aqui. Bom, então essa é a nossa disciplina, né? De gestão de conhecimento. E aí, eu queria começar com uma pergunta bem provocativa aqui de todo o nosso cenário, né? O que a gente entende, sabe, por conhecimento? O que a gente entende, o que você entende por gestão? Vamos começar, né, esmiuçando um pouco o que é esse entendimento. O que a gente entende? Quem quer comentar um pouco? Roberto, que chegou agora, Melina, Jones, a Josi, que estou conseguindo ouvir a Josi, né? Da outra vez não dava nem para ouvir, né, Josi? Quem quer comentar? O que vocês entendem? Não tem, né, assim, uma resposta conceitual, mas é o entendimento de vocês. Jones, quer comentar? É. Melina? Pode, Deixa eu ouvir pode falar, aqui. Milene. Não, eu ia falar porque a minha internet está uma benção, para não falar outra coisa. Mas eu acredito que seja o que você exemplificou no início da aula, que é as competências, o conhecimento de cada um na sua área, na sua equipe, a desenvoltura do trabalho, acho que alguma coisa relacionada a isso. Muito bem. Jones, você ia falar alguma O coisa? conhecimento a gente sempre vai ter que estar buscando, na verdade, né? É uma busca constante, se aplica em várias ferramentas para você ir atrás dele, né? Do conhecimento. Tá, e o que você entende por gestão? A gestão pode ser também, assim, após você adquirir um determinado conhecimento, você fazer a gestão dele, você mostrar o seu conhecimento para outras pessoas e gerenciar o seu conhecimento. Entendi. Melina, você concorda com o que o Jones está trazendo? Quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo, sim. Eu acho que a competência é parte disso. Você já tem o know-how, você sabe como ensinar, você aprendeu, e você vai passar. E a gente, como pessoa, a gente sempre tem que buscar a evoluir, a sempre buscar mais conhecimento. Agora, assim, eu não sei como avaliar esse conhecimento na prática, que é isso que eu acho que você vai ensinar para a gente, né? Como avaliar a competência de cada um, se tem ferramentas, se não tem, isso que eu fiquei curiosa. Sim, a gente tem recursos, né? Hoje, na verdade, Melina, a gente tem muitos programas, né? Claro que muitos são pagos, as empresas elas pagam, né? Esses programas de gestão por competências. É possível fazer na mão, numa tabela de Excel ou no Access? É possível, só que é mais trabalhoso, né? Isso vocês, inclusive, vão pesquisar, porque há empresas que se trabalham dessa maneira, tá?
Agora, a gente consegue mostrar para vocês alguns exemplos, alguns recursos, né, utilizando, por exemplo, o mapeamento de competências, para que vocês possam ter uma ideia, né? Seria muito bacana se a gente conseguisse aplicar. O DISC, vocês já fizeram o DISC, né? Então, dependendo da plataforma do DISC, você tem, quando a plataforma ela é comprada, você tem este recurso que você pode ofertar, mas também tudo é comprado, né, neste caso. E lá você tem o recurso de fazer uma avaliação 360, por exemplo, né? E algumas empresas, eles trabalham essa ferramenta, né, justamente para fazer uma avaliação do profissional, né, para que o profissional depois possa receber um feedback, para que o profissional ele possa saber como é que ele pode evoluir na carreira dele, para saber quanto que está a competência dele em relação, né, ao comportamento dele, o cruzamento tanto da competência quanto a questão do comportamento, que a competência, se as competências estão de acordo com a empresa, né? O que a empresa espera do colaborador. Então, por exemplo, tem empresa que você vai trabalhar que faz parte da competência, por exemplo, né? Orientação para o cliente, liderança, ser estratégico, e aí existe todo um cruzamento de dados estatísticos, né? Que isso manualmente já é mais, não é tão fidedigno no sentido, porque você faz a olho, né? Não tem uma mistura desses dados ali estatisticamente como a gente tem nesses testes, quando eles são comprados, e que faz um cruzamento de informações com o comportamento, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, onde a gente tinha a gestão por competências e a gente tinha o que a gente chamava de talent pool, que fazia uma avaliação do comportamento do profissional, o cruzamento com gestão por competências, que a gestão de competências era avaliada 360, e o que significa isso, essa avaliação 360? É uma avaliação feita, né? Por exemplo, você, Melina, a Melina, ela é avaliada por quem, né? Então, ela é avaliada por gestores acima dela, que no teu caso deve ser o diretor, alguém acima lá do seu projeto social onde você trabalha, né? Você vai ser avaliada por uns 4 ou 5 pares, pessoas que são pares do seu ambiente de trabalho. Não precisa ser necessariamente na mesma profissão, tá? Mas que sejam pares de cargo. Então, eu me lembro que você falou que você é gestora lá no seu projeto, né? Lá Isso. Qual é o nome? Esqueci o nome, Melina, lá. CEPAC. Na CEPAC. Então, CEPAC. Você vai ser avaliada acima, vai ser avaliada pelos seus pares profissionais e por pessoas que estão abaixo de você, né? Por exemplo, vamos supor que você tivesse lá umas 10 pessoas abaixo, então é escolhido mais 5 pessoas para fazer a avaliação. E tem empresa, Melina, que faz a escolha de fornecedores e clientes externos, para que possam também compor o grupo de profissionais, para que possa fazer a avaliação 360 para saber das suas competências. Então, vão avaliar baseado nas competências que a empresa espera para você. Tanto que quando a gente fala muito, né, de missão, visão e valores das empresas, de um modo geral, quando a gente fala de... como é que fala o nome daqui? De ISOs, né? De ISOs, de auditorias internas, né? Que também tem nessas grandes corporações, principalmente, não que as pequenas não tenham, mas é mais comum nas médias e grandes corporações. Quando é desenhado isso, né? Qual vai ser a missão da empresa, a visão, os valores, quais são as competências? Eu cheguei a fazer parte de um início de desenho dessas competências quando eu trabalhei no Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é mantenedora do Pio XII e do Antoninho da Rocha Marmo, né? Então, a gente sentou junto aos diretores dos 2 hospitais para desenhar quais são as competências que vocês esperam dos colaboradores, né? E aí a gente tinha que trabalhar em cima dessas competências,
E aí a gente desenhava, bom, então tá, eu espero orientação para o cliente, eu espero que o meu colaborador ele tenha um bom relacionamento profissional com todos os demais, né? Então saiba trabalhar em equipe, enfim, são aí diversas competências, né, profissionais ali com os enfim, que era definido com os diretores, para que depois, não basta só ter a missão, visão e valores, né? Mas também a gente precisava ter as competências que são esperadas por esses colaboradores, né? Esperadas para eles trabalharem. E aí sim a gente desenvolver todo um trabalho de avaliação 360. E por meio dessa avaliação 360, a gente conseguia contribuir para a carreira do profissional, né? Por meio esse cruzamento de informações, do gestão por competências, mais o comportamento, que seria neste exemplo aí do Talent Pool, que é uma dos nomes que são utilizados, a gente conseguia enxergar o cruzamento para saber qual quadrante que ele estava, por exemplo, no Nine Blocks. Eu não sei se o Jones tem o Nine Blocks lá na empresa que ele trabalha. Você tem lá, o Jones? Não, eu não conheço, pelo menos eu não conheço essa ferramenta. Não, o 9 blocos, que às vezes está no nome português mesmo, 9 blocos, que são os quadrantes. Na GM a gente tem isso aí sim, Kika, mas é nível de... Hoje eu e o Jones, nós somos mensalistas, horistas. Aí no nível de mensalistas, aí aplica-se o Nine Box. Por mais que eu não seja mensalista, hoje meu chefe avalia a gente pelo Nine Box. E é algo que todo mundo tem medo, porque se não tiver lá no meinho para cima... Porque tem o quadrante, né? Cada um dos quadrantes tem um motivo ali, e aquele quadrante contribui para o seu crescimento profissional. E muito daquele quadrante está relacionado, né, à sua carreira, ao seu crescimento dentro da carreira, dentro da empresa. Se você vai fazer uma carreira vertical ou uma carreira horizontal, sair de um cargo que você está, sei lá, de gerente de supply e ir para gerente de logística, por exemplo, ou gerente de produção, por exemplo, tá? Estou pegando alguns só de cargos de gerência. Ou se você vai fazer, né, um crescimento de carreira, por isso que a gestão por competências ela contribui, principalmente quando você trabalha na linha do Joel Dutra, do professor Joel Dutra, né? E você vai fazer um crescimento na vertical. Então, de gerente, você vai ser um supervisor, vai ser um diretor, um vice-presidente, um presidente, por aí vai, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai conseguir bastante também pesquisando algumas dessas empresas para que a gente possa entender como é que é o funcionamento disso de fato na prática e como que a gente consegue utilizar, por exemplo, viu, Melina, quando você quiser aplicar isso lá no seu ambiente, que é um ambiente menor, não é uma multinacional, né? Que às vezes essas coisas são mais comuns em grandes corporações, mas dá para aplicar numa pequena empresa ou numa média empresa, num ambiente de um projeto social, de uma ONG, por exemplo, dá para se aplicar da mesma maneira, né? Talvez não com os mesmos recursos, mesmas ferramentas. Talvez a gente faça uma coisa mais na proposta do Excel ou na proposta do Axis, mas é possível de se fazer essa aplicabilidade da mesma forma, tá bom? Para que a gente tenha o feedback. Bacana. Então, é muito legal, Melina, porque assim, o que acontece, né? Quando tem esses recursos, a gente consegue ter o feedback, tem um relatório individual de cada profissional, né? Então, por meio desse relatório individual, que foi feita uma avaliação 360, então, de quem está acima, quem está, né, do lado e quem está abaixo, e até pessoas externas, os clientes e os fornecedores, dependendo da empresa. Então, quando você tem esse cruzamento de informações, é muito bacana, porque isso contribui com a sua carreira profissional. Tá, então foi falado, por exemplo, que eu tenho dificuldades de trabalhar em equipe, ou que eu tenho dificuldades no meu relacionamento interpessoal.
né? Então, contribui para que você busque esse seu relacionamento, se desenvolva, vai fazer cursos, ou, por exemplo, que a pessoa é muito tímida, ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Às vezes vem escrito, né? Além de ter o cruzamento de informações, às vezes as pessoas colocam observações. Olha, né, a Melina, quando tem alguma reunião, ela fica muito tímida, não se posiciona, não traz as informações como tem que ser feita, acho que ela fica um pouco insegura, então isso vai despertar em você, bom, não é isso, né, não sou desse jeito, mas então aí precisa se posicionar, então o que você vai fazer? Você vai se desenvolver, seja por meio do seu líder, que vai te dar esse feedback, né, que é assim que costuma acontecer, ou pelo seu próprio autodesenvolvimento. Bom, se estão enxergando isso em mim, e eu pedi para que 10 pessoas fizessem a minha avaliação 360, então eu acho que realmente eu devo estar passando essa imagem, né? Eu posso não aceitar, mas de alguma maneira as pessoas estão me vendo dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Tá, eu vou buscar um curso para que eu possa me posicionar melhor nas reuniões, para que eu possa trabalhar minhas técnicas de oratória, né, uma comunicação corporativa, uma técnica de apresentação. Estou trazendo exemplos, tá, Melina? Vou ler um livro, de repente, que fale sobre este assunto, vou ver uns vídeos na internet que trabalhem este tema, e isso vai me trazendo conhecimento. Aí eu já vou começar também a voltar aqui para o gancho do conteúdo, tá bom? Pera só um pouquinho, gente. Gente, voltei, tá? Então, o que acontece, né? Todo esse conteúdo que a gente está falando, né? Até trazendo um exemplo do gestão por competências, né? Não basta ter o conhecimento, não basta fazer a leitura de um livro, né?
a gente precisa trabalhar a prática desse conteúdo, né? Entra muito do conhecimento, as habilidades e as atitudes, que vocês já devem ter visto em algumas outras disciplinas, né? E a gestão, quem que faz a gestão disso, né? Muitas vezes tem a área de desenvolvimento humano organizacional dentro da empresa, que faz a gestão desse conhecimento, tá? Então, desse exemplo que eu trouxe para vocês, né? Então, tem o pessoal que é da área de treinamento e desenvolvimento, se não tem a área de treinamento e desenvolvimento, tem a área de desenvolvimento humano organizacional, ou é desenvolvimento organizacional. Quando a empresa ela é pequena, muitas vezes é só a equipe de RH e departamento pessoal, quando tem, né? Esse foco também de desenvolver os seus colaboradores, às vezes é uma pequena transportadora. Como é que quem que faz a gestão disso, né? Quem faz a gestão desse desenvolvimento da equipe, quando é numa transportadora, ou num grupo de empresa, né? Tem um grupo eu trabalhei esse tempo atrás num grupo que são 14 empresas, mas existe uma equipe de business partners, né? Que são 3 pessoas que fazem toda a gestão de conhecimento de todas essas 14 unidades, né? Então, isso pode acontecer também. Então, existem profissionais específicos para fazer essa gestão. Claro que, muitas vezes, é envolvido o sponsor, né? Quem é o sponsor? É o patrocinador, é o profissional, é o gestor, é o diretor, depende do que vai ser desenvolvido. Se é o desenvolvimento, por exemplo, de todos os gerentes de uma empresa, né? Como foi um dos últimos que eu fiz, neste ano de pandemia, então a gente tem os 3 diretores patrocinadores, sponsors, ou seja, quem quer que faça a mudança, né, a partir da gestão do conhecimento, que quem estava envolvido era a nossa equipe, que éramos os contratados externos, mais o pessoal de RH. Então, quem faz todo o processo de gestão de conhecimento da equipe somos nós, mas a gente precisa ter os sponsors. Então, há um envolvimento a todo momento dos diretores, em reuniões mesmo, né? Reuniões de alinhamento, reuniões de devolutivas dentro do que é possível se levar, porque tudo também tem todo um alinhamento, né, do que o colaborador conversa com a gente, nem tudo por uma questão de ética com o colaborador a gente vai levar para um diretor, né? Muitas vezes a gente envolve o diretor num processo de mentoria de alguns gestores, alguns gerentes. Então, tudo isso é feito no processo da gestão do conhecimento e que muitas vezes envolve diversas áreas dentro de uma empresa. Vocês estão aí, gente? Turma? Estamos sim, Kiko. Estamos sim. Então tá. Eu estava falando, vocês estavam ouvindo? Opa. Sim, Então tá bom. só diretoria. Então tá. Bom, aqui foram... É porque eu vi aqui, eu não sabia se estava no mudo ou se não estava. Por isso que eu fiquei na dúvida. Aqui são só um sumário do que eu trouxe. Eu até peguei do slide mesmo, lá do conteúdo da apostila que a gente vai utilizar. Tá? Mas são alguns conteúdos bem gerais aí, parte do que eu já falei, né, da educação corporativa, do Balance Scorecard, né, que tá relacionado muito à questão da estratégia da empresa, gestão de capital intelectual, né, o desenvolvimento das pessoas, é sempre dentro do capital humano também, é sempre com foco nas pessoas, né, nas pessoas e no ambiente, né. Então, e práticas da gestão de conhecimento, que aí a gente vai trazer, vocês vão buscar práticas para que vocês possam trazer dentro do que a gente vai discorrendo aí, tá bom? A gente meio que já acelerou isso aqui, eu já trouxe. E aqui, deixa eu ver que horas são. Tá. E aqui eu trago só um geral, né, um pouco do que a gente já foi falando,
mas que no século XX aí houve uma grande transformação, né, do ambiente, do macroambiente socioeconômico, podendo ser considerado um período, enfim, de revoluções mesmo dentro, né, das formas de produção e da relação mesmo de trabalho, as mudanças ali do ambiente de trabalho, né, que no período industrial se constituía no trabalho rápido e na produção em grandes escalas. Quando a gente olha em filmes, né, quando a gente olha alguns documentários antigos, a gente enxerga este cenário aí, né, das grandes produções em escalas, principalmente, né, na década de 50, isso até antes mesmo, quando a gente vê filmes que têm a Segunda Guerra Mundial, períodos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a gente vê as produções em grandes escalas, né? E, porém, a globalização, né, com todo esse processo que o mundo ficou pequeno, com a globalização, todo mundo se vê, se enxerga, né, transformou os níveis de exigência do mercado e a quantidade cedeu espaço à qualidade, né? Hoje não basta só a quantidade, né? Eu tenho algumas amigas minhas que têm grandes empresas, né, como a Thelma, aqui da Raiz Latina, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Thelma, ela trabalha com produtos de beleza, só como um exemplo para vocês terem uma ideia da importância, né? Não é quantidade, mas também qualidade aí, né, dos produtos. E está em São José dos Campos, é uma empresa que distribui os seus produtos para o Brasil e para vários países fora do Brasil, né? Assim como a gente tem o exemplo dos meninos. Oi. Eu amo Raiz Latina. Você ama? Excelente, todos amam Raiz Latina, pode falar. A minha irmã é cabeleireira nas horas vagas, minha irmã caçula, e ela só usa Raiz Latina. É muito bom. Nossa, eu vou falar para a Thelma. Pode falar, que a gente aqui em casa, todo mundo compra. Fala para ela que ela ganha dinheiro, que a gente compra aquele potão maior de shampoo e de condicionador. É muito aquele bom, gigante, né? É muito bom aquele mesmo. Gigante. A Thelma, Melina, desculpa, gente, que eu tô meio rouca, tá? A Thelma, ela é uma amiga de mais de 10 anos. E ela tem quantos anos já, Raiz Latina? Acho que já tem quase 20, se eu não estou enganada. Se eu não estou enganada. E ela faz a produção em larga escala, só que assim, você imagina, eu já fui em eventos, né, com ela em São Paulo, que ela me convidou para ir. Então, ela pode ser um pouco menor, no sentido que ainda está em processo de expansão, de crescimento. Ela, para você ter uma ideia, acabou de inaugurar a indústria dela. Né, ela começou vendendo na rua, sabe? Assim, e daqui a pouco já tinha o seu espaço e a sua fábrica, mas até então os produtos químicos, a parte química não era produzida aqui em São José, trazido, acho que de São Paulo, se eu não estou enganada. E agora ela já está com uma indústria, uma sede de indústria, onde ela faz toda a produção, e ela adquiriu recentemente uma marca, acho que de perfumaria e de produtos de perfumaria, que é uma outra marca, não é Raiz Latina, eu só esqueci o nome agora, mas que todo o processo ela que está produzindo. Quando começou a pandemia, para você ter uma ideia, ela fez a produção de álcool em gel. Né? Então, porque ela tem os equipamentos, né? Ela tem a estrutura para fazer isso. Eu me lembro que ela lá atrás tinha falado, não, a gente vai produzir, acho que por um período só, não foi por muito tempo, não. Né? Nessa reinvenção toda, também contribuiu aí para, enfim, para pensar fora da caixa, né? E aproveitar a pandemia e contribuir de alguma maneira ali com essas produções. Então, é muito legal, porque é uma empresa que começou em São José e que se expande para o Brasil. Ela participou de diversas feiras, dessas feiras de cosméticos, feiras de salão não é salão de cabeleireiro, mas essas feiras específicas para quem é cabeleireiro, sabe, que acontece no AMB, lá em São Paulo. Então, e ela trabalha muito a questão da qualidade. Por quê? Porque os produtos dela, olha a visão, né? Então, eu tenho que ser tão bom quanto, do ponto de vista de visão mesmo, tão bom quanto uma L'Oréal,
tão bom quanto, eu não vou saber todas as marcas, mas a sua irmã, que você falou que é cabeleireira aí de horas vagas, ela deve saber as principais marcas de salão de beleza, né? Porque ela não vende direto para o salão, ela vende para... tem os distribuidores, né? É revendedor, ele vem na porta revendedor. Casa trazer o produto. Claro que às vezes a gente tem acesso, né? Vende, ela dá de brinde, enfim. mas às vezes Essa uma ou outra pessoa boa. consegue comprar direto de um distribuidor, mas o legal é isso. E o que eu quero trazer, né? Que ela enxerga, você vê, não é quantidade, é a qualidade do produto que precisa ser comparada aos grandes. Eu vou trazer o meu próprio exemplo, né, Melina? Quando eu abri a minha editora, ainda que ela seja de interior, sabe aquela coisa assim, de interior, né? Mas é uma editora interior, né? Que eu enxergo, eu sempre falo isso para as minhas clientes, falo, olha, nós somos pequenos, mas a nossa visão e a nossa mentalidade é de grande. Então, a qualidade dos meus produtos, eu não posso fazer amador. Eu não posso fazer, infelizmente, né, sem citar nomes, como algumas editoras pequenas que tem na região. Eu opto por fazer algo me comparando com uma companhia das letras, sabe? Com uma Sextante, que são como a Saraiva, que são algumas das principais editoras, como uma Folha, né, editora, como a editora Unesp. Então, por quê? Porque aí eu vou me comparar com os melhores. Então, o meu diferencial, ainda que alguns cursos de vendas, sabe, Melina, falam assim, mas qualidade não é diferencial. Não sei se você já ouviu isso, né? Não sei se vocês também, meninos que estão aí, a Josi, né? Se já chegaram a ouvir isso. Mas diferencial é sim, qualidade é sim um diferencial, tá? Dependendo do lugar que você está, é um tremendo de um diferencial. Você entregar um livro cheio de erro de português, entregar um livro que foi feito uma limpa gramatical, é muito mais gostoso você ler um livro limpo, né, do ponto de vista gramatical, do que um livro cheio de erro. Você pegar um livro onde as fotos têm qualidades de um livro que as fotos estão com os pixels estourados, isso é qualidade. Não é só imprimir o livro. Você pegar um livro que teve todo um contexto de desenho, de estudo na capa, e pegar um livro que, né, foi só feito uma capa, tem um diferencial, né? Tem um diferencial principalmente de entrega para aquele cliente que resolveu fazer o livro, né? Aquele escritor, tá? Então, e aí a gente vai longe, né? Quando a gente fala de carros, como é o exemplo dos meninos, quando a gente fala de algumas grandes academias, a importância, né, dessa coisa da qualidade, né? Você faz uma academia menor e você vai para uma academia que tem toda uma franquia, existe um contexto de imagem visual que contribui para mostrar que aquilo tem qualidade, né? Então, torna-se sim um diferencial, né? E aí, tem aí esse outro trechinho, né? Com isso, as empresas, elas precisaram aprender a trabalhar de forma inteligente, ampliando a necessidade do aprendizado para a realização do trabalho. A geração de informações e a distribuição do conhecimento, elas se fizeram necessárias, rompendo com os modelos antigos, né, de reserva de mercado sobre o saber. Ou seja, o saber, né, gestão do conhecimento, ela tem um papel hoje fundamental dentro do ambiente corporativo. Por isso que eu trago, não são só ambientes de multinacionais, que é onde a gente consegue visualizar isso maior, né? Quando a gente, por exemplo, visita, eu fiz uma visita tempos atrás na Natura, na sede da Natura, esqueci o nome do lugar agora, não sei se vocês sabem, ai gente, me fugiu agora, é uma cidade aqui em São Paulo, sentido São Bernardo e vai embora, não me recordo agora. E aí você vê, né, toda uma gestão de conhecimentos que eles já trabalham na integração. Nós fomos visitar a empresa, tá? E mesmo sendo visitantes da empresa, existiu todo um cuidado na recepção, né? Todo um cuidado de nos levar acompanhando
um hall gigante que eles têm lá, onde tem lojinhas da Natura, onde tem um espaço que é o berçário das crianças, dos funcionários que trabalham lá, né, das mães, né, que precisam trabalhar. Enfim, e aí depois a gente lá conhecer toda, como é que é feita a parte de automação da Natura. Mas antes disso, a gente fez uma integração, né, para entrar. Então, as multinacionais têm muito disso, mas isso também é gestão do conhecimento. Não é só você simplesmente receber a pessoa, então tá, vamos lá conhecer a empresa. Não, é falado sobre a empresa, sobre as normas, sobre as condutas, qual é a conduta do visitante, falado, né, o que pode usar, o que não pode, se tem que, de repente, estar com equipamento de segurança, né, se pode comprar na lojinha, eles orientam que depois da visita tem a loja da Natura, que você pode comprar os souvenirs para levar, né, como é que você anda nas faixas, então tudo isso, né, porque nem todo mundo é profissional que está acostumado a trabalhar em fábrica, que já foi em fábrica, alguns eram estudantes ali, então você tem que andar na faixa, não é todo mundo, não é óbvio, né, a informação, então você tem que passar essas informações, então esse processo, esse cuidado, isso está atrelado à gestão do conhecimento, quem faz esse trabalho são as pessoas responsáveis por trabalhar o desenvolvimento e a gestão do conhecimento da Natura, tá bom? A gestão do conhecimento, ela é definida por Angeloni, né, como sendo um conjunto de processos que governa a criação, a disseminação e a utilização de conhecimentos no âmbito das organizações. Então, é tudo que a gente está falando aqui, né? A gestão do conhecimento, ela abrange várias áreas temáticas que se interrelacionam, né? Como a gestão por competências, a educação corporativa, a aprendizagem organizacional. Gente, a aprendizagem organizacional vai desde um alinhamento. Por exemplo, a gente vai ter auditoria, né, como já aconteceu comigo em alguns momentos da minha carreira. A gente vai ter auditoria dia 20 de novembro. Então, todo mundo precisa estar na ponta da língua a missão, visão e valores da empresa. Só que é uma empresa de 6 mil pessoas, como já aconteceu também comigo, tá? E aí, o que é feito? Bom, vamos juntar a equipe de RH, fazer um alinhamento, né? Distribuir o impresso da missão, visão e valores das empresas, entregar para todos os colaboradores, e como era um espaço de call center, a gente pedia 1 minuto, né? Pede um momento para o cliente e todo mundo prestava atenção. Falei, gente, né, nós estamos aqui fazendo um alinhamento, a gente vai ter uma auditoria, né? Enfim, e a gente precisa estar com a missão, visão e valores na ponta da língua. Então, estou entregando aqui um papelzinho para todos vocês estudarem, lerem, deixar na frente da baia, na frente do computador, para que vocês possam, né, ir praticando, porque a gente tem aí 15, 20 dias para estar com isso na ponta da língua, por exemplo. Né? Então, são exemplos de aprendizagem organizacional. Ou uma outra situação, né? Você tem uma empresa de 6 mil profissionais, e aí, por uma situação, um cliente interno sai da empresa e é preciso dispensar 1.000 colaboradores, como também já aconteceu na minha experiência. O que é feito? Precisa ser feito alinhamento, porque você, mesmo numa empresa de 1.000 colaboradores, numa empresa de 6 mil colaboradores, precisar dispensar 1.000 para fechar uma operação, que é um cliente, quando eu digo cliente, é um cliente jurídico, né? Você causa uma crise interna na empresa, e se você não tem uma gestão à vista, alinhamentos, muitas comunicações, aqueles 5 mil que ficaram, se você não cuida, eles ficam achando que são os próximos a serem dispensados. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser alinhado com todo mundo, tem que colocar as pessoas dentro de sala, explicar o que aconteceu, né? Em linhas gerais, às vezes são por questões de estratégia da empresa, que a unidade saiu daqui e voltou para São Paulo, por exemplo, foi para uma outra unidade no sul.
Só que você precisa falar, gente, este cliente foi embora, não quer dizer que os outros clientes vão também, né? Então, vamos voltar a trabalhar, fazer o nosso trabalho direito. Existem as rádio peões, né? Que são as pessoas que ficam passando os boatos, né? Essas são as fakes, as fake news. Só que em vez de serem fake news do Facebook, das redes sociais, são as fake news internas dentro das empresas. Então, se isso acontecer, vocês já ficam sabendo aí, né, que não vai acontecer nada disso, tá? Uma outra situação que eu passei, que eu me lembrei agora. Vocês estão aí, gente, que eu tô falando? Tô todo mundo quieto. Estamos sim. Sim. Tá bom. Que aí, se vocês lembrarem de algum exemplo também, me traz aqui, tá? Porque isso tem a ver, nem tudo é desenvolvimento para a educação corporativa, nem tudo é curso, tá? Isso, o aprendizado organizacional está relacionado também a alinhamentos internos da empresa. Então, teve uma outra vez que mudou o convênio médico, saiu, sei lá, da Intermédica e voltou para a Unimed, saiu da Intermédica e tornou-se Unimed. Menino, se você não faz uma comunicação assertiva com todo mundo, as pessoas ficam achando que vão ficar sem convênio. Porque é um grupo, não é um grupo de 50 pessoas, e mesmo um grupo de 50 pessoas você precisa fazer. É um grupo, neste exemplo que eu estou trazendo, era um grupo de quase 6 mil colaboradores. Então, você imagina se não tem um alinhamento. O que acontece se não tem um alinhamento? Vocês já pararam para imaginar a confusão que ia ser? Né? De rádio peão. Ah, mas agora a gente vai ficar sem convênio médico. Ah, porque a empresa cancelou o convênio médico. Mas quem que vai entrar? Mas o que vai entrar é porcaria. Ficam milhões de conversas paralelas, né? Nada para o lado positivo, tudo para o lado negativo. E aí, o que acontece? Ai, perdão, Jara. Gente, peraí, deixa eu liberar a Jara, que eu não vi ela aqui. Ih, caramba, como é que eu faço para voltar? Vou ter que desativar aqui. Peraí, tá? Ai, cadê a Jara? Já vou, Jara, já vou, meu Deus do céu, tadinha. Aqui e aqui, pronto. Essa turma não entra na hora, eu não vejo toda hora, meu. Os recursos aqui. Espera só um pouquinho, gente. Oi, Jara, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, viu? Saudade de vocês, viu? Obrigada. Quem mais entrou? Eu dei ok, mas eu não lembro quem entrou. A mais foi só... Oi? O Alan eu tinha entrado já. Foi eu voltei. Ah, então tá bom. Desculpa, eu não tinha visto vocês, gente. É que eu fico... Aí eu olhei aqui do nada, eu olhei no celular e eu vi. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, tá vendo, Alan? Eu não tinha visto, não, Alan. Perdão. Agora que eu adicionei. Então... Ai, obrigada, José. Põe ali para a mamãe. Deixa eu só ligar aqui, gente, o meu note, que já está acabando a bateria. Pode pôr no chão, tá bom. Entendeu? Acho que esse aqui vai... É melhor deixar aqui em cima. Obrigada. Então, gente, eu até esqueci o que eu estava falando lá da tela, né? Ah, então, estava falando da aprendizagem... Perdão, da aprendizagem organizacional. Então, até nessa questão da aprendizagem organizacional, entra de tudo, né? Entra até o lance do convênio, como eu trouxe para vocês. Você imagina se não faz uma comunicação assertiva? O fubá que vira numa empresa de 6 mil colaboradores. São alinhamentos que precisam ser feitos. Porque você deixar só no mural, o gestão à vista, né? Que a gente fala, vamos fazer um quadro e deixar ali. Nem todo mundo lê. Vocês terem uma ideia, nessa empresa que eu trabalhei,
e até numa outra, nas duas que eu trabalhei, a gente deixava no mural, deixava, né, como papel de parede dos computadores, e não era o suficiente para fazer a divulgação. E aí tinham as rádio peões, tinham ainda, né, as conversas paralelas, mas nada para o lado positivo. Ah, veio então agora um convênio que vai ser melhor. Não, vinha assim, ah, mas esse convênio vai ser porcaria, isso aí, sei lá, aí, confusão, olha o fubá que está acontecendo, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Fazer um mutirão, entrava toda a equipe de RH, uns 20, e entrava nos corredores de toda a empresa para poder ir dando recado. Gente, pede um momento para o cliente, porque a gente tem que dar um recado para vocês. Ou tinha que chamar todos os líderes, todos os, né, os gestores, que era uma média de 300 a 400, se eu não lembro, acho que era 450, na verdade, gestores, faziam alinhamento com os gestores, para que os gestores depois descessem para os colaboradores, né, para os seus telemarketers, o pessoal que era da operação. Porque senão o negócio não funcionava, virava, né, a rádio peão. E é por isso que quando tem aqui, né, a educação corporativa, entra a parte do desenvolvimento de profissional. Tá, eu necessito que o meu profissional, eu enxergo, por exemplo, que as competências que eu trouxe, né, orientação para o cliente, visão estratégica, relacionamento interpessoal, por exemplo, essas três, tá? Bom, então eu preciso alinhar isso com todos os meus colaboradores. Se eu estou numa empresa que isso é importante, que faz parte das competências da empresa, eu preciso fazer esse alinhamento. Então entra a parte de educação corporativa, que é onde vai desenvolver as pessoas, porque nem todas têm, né? A ter uma visão estratégica, a saber lidar com seus relacionamentos, a saber entender a arena política dentro de uma empresa, né, para não ficar só no choque, né, porque senão fica só no choque. E aí, com todas, no caso, as competências, e aí entra toda essa parte da educação corporativa, tá bom? E aí, continuando aqui, né, as quais contribuem para o desenvolvimento do capital intelectual da empresa, maximizando a sua inteligência competitiva. Porque, no final das contas, gente, todo esse processo da gestão por conhecimento, ela também está atrelada aos resultados do negócio, né, ao EBITDA, à parte financeira da empresa. Ninguém faz, tá? Nenhuma empresa, ela faz o investimento no capital humano, no capital intelectual, vou ficar de pé um pouquinho, se não for com o objetivo também de contribuir para as questões financeiras da empresa, né? Então, quando você tem uma empresa onde você desenvolve os colaboradores, onde você se preocupa em fazer alinhamentos estratégicos de gestão, até desde o simples, tá? Então, por exemplo, desde o simples, gente, todo mundo que for começar a trabalhar na empresa e todos os colaboradores que já estão aqui vão receber squeeze, porque a gente vai cortar o copinho de plástico. Não sei se vocês já passaram por algo nessa linha, quem trabalha em grandes empresas, tá? Ou vai receber uma caneca, né? Que é um exemplo aqui, vai receber uma caneca com a logo da empresa, para que vocês não precisem gastar o copinho de plástico. Porque quando vai fazer o cálculo, o copo de plástico que é gastado por mês é uma fortuna numa grande empresa. E aí, então, existe toda uma educação, né? Existe um desenvolvimento. Tá, turma, nós somos 6.000 colaboradores. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenvolver esses 6.000 colaboradores para que eles possam usar os copinhos, as canecas ou os squeezes, para que a gente não precise mais gastar com copinho descartável. E assim a gente economiza, sei lá, 20%, 30% de um valor lá, e que isso a gente consegue melhorar os custos, sei lá, as despesas da unidade, né? E que isso a gente vai bater alguma meta da matriz. Então, todo esse processo, existe ali o envolvimento dos gestores,
né, que são os responsáveis pelas suas equipes, dos seus liderados, existe uma responsabilidade do RH, existe uma responsabilidade da direção, são muitas pessoas envolvidas para intermediar esse processo de educar todos os colaboradores para não se gastar e não ficar se utilizando os copinhos de plástico. Então, estou trazendo aqui um exemplo, né, enfim, que seria barato, um exemplo simples, mas não é. Quando você vai ver, eu trabalhei numa empresa que a gente teve uma campanha dessa, que a gente sobrou um dinheiro, né? Porque você economizou e que estava dentro das metas dos gerentes da empresa para essa economia. Então, tem tudo isso, né, gente? Tudo isso é envolvido dentro da gestão do conhecimento, é muito doido. Eu não sei se vocês já chegaram a viver alguma coisa semelhante na empresa de vocês. Conta aqui para mim. Na GM, com essa pandemia aí, eles começaram a dar uns copinhos plásticos, que é aqueles que dobram, né, e guarda. Mas mesmo assim o gasto ainda está gigante, porque tem que atender os próximos aos bebedouros que tem motorista, que tem terceiros, então ainda continua alto. Claro que quem tem o copinho minimizou, né? A pessoa procura usar o copinho dele, mas ainda continua alto ainda, porque não pode mais, né, encostar, caso o bebedouro não tenha copo, não pode encostar mais a boca, né, por causa da pandemia, o contágio com Covid. Até, no entanto, ela trocou as torneirinhas, não tem mais aquela que você consegue tomar, é aquelas que tem aquele chuveirinho. Maiorzinho, né, para poder encher colocar o copo mesmo. Isso. Então, assim, pelo menos lá no meu time, lá todo mundo tem o seu copinho também, mas ainda continua o gasto ainda grande devido aos terceiros e os motoristas, né, que tem que estar tomando a água ali na doca. Sim, mas, por exemplo, o que mais nesse período, aproveitando a pandemia, né, o Jones, você enxerga que a empresa ela teve que desenvolver os colaboradores, né? Seja ali quando a gente olha aqui no slide, né? Seja dentro da aprendizagem organizacional, né? Dentro da área de educação corporativa, que esteja atrelado. A GM tem as competências à vista para os colaboradores. Por exemplo, vocês têm integração lá na GM, certo? Sim. Tem sim, Todo mundo entra, desde fornecedores, clientes, dependendo, né? Novos funcionários, né? Isso, tem o bem-vindo, né, para os motoristas antes de entrar, os que não são cadastrados ainda para entrar na empresa, tem que fazer o bem-vindo lá, então tem todo esse processo, sim. Tem as competências expostas nas áreas de time, na mesa de time. Quais são as competências? Você lembra alguma aí? Você, Vitor, pode ajudar também para a gente saber. O Vitor colocou no mudo ali, tirou. Ajuda aí, Vitor, qual que você lembra aí? Eu sei que tem lá, na verdade, estar em mim, seja corajoso, olhar para frente, né? São 7, 8, agora tem mais uma nova que entrou lá, são várias, né? Estar em mim, seja corajoso, olhar isso para como competência? frente. Competência mesmo. Isso que a gente espera de todo mundo. Como que Tenta é o novo pegar agora? para a gente, para trazer no próximo encontro. Tá, vou ver se eu tiro pelo menos uma foto também, coloco no grupo aí. Isso, boa ideia, porque daí para a gente ver, entendeu? Eu tenho um slide lá com todas as competências. Vitor? Tenho, eu mando amanhã no grupo lá. Perfeito. Jara, lá na empresa que você trabalha, tem as competências à vista, ou só missão, visão e valores? Porque às vezes missão, visão e valores é uma coisa mais comum de ter, né? Por exemplo, vocês têm integração lá? Não, lá não. O foco, na verdade, como a maioria dos serviços são feitos nas outras empresas, então o pessoal acaba focando seguir as regras de integração das outras empresas, entendeu? Mas lá não tem isso. Até porque lá é uma empresa pequena, né? Não sei se do que é mesmo a empresa? Oi? Do que é mesmo a empresa que você trabalha? Eu esqueci. De indústria de válvulas, né? A gente fornece válvulas industriais para as indústrias. Tá. Então, é uma empresa pequena, então não tem esse procedimento. Quantos funcionários tem lá? Hoje está com 27. Tá, não é tão pequena. É pequena, mas não, né? Mas tem bastante até. Na verdade, assim, são 27 pessoas contratadas, mas lá internamente no escritório não fica tudo isso, porque
tem o pessoal que fica na Petrobras, na Refap, na RBBC, na Replan. Então, assim, vocês são uma gato, né? Vocês ficam dentro, vocês são umas terceirizadas. Exatamente. Então, distribui a quantidade de funcionários em vários locais. Então, dentro mesmo do escritório fica poucas pessoas. Agora, na pandemia, deve estar em umas 12, mais ou menos. Tá, entendi. Melina, Roberto, vocês estão aí? Aproveitar para saber um pouquinho deles. Alain? Ai, fugiu tudo de mim, vocês viram? Acho que não estão, depois eu chamo eles. Então, mas é isso que é legal, a gente enxergar quais são as competências. Você está aí, Roberto? Roberto, lá na empresa que você trabalha, aproveitando, você já chegou a ver na integração se tem, além da missão, visão e valores, falando das normas, né, de segurança, normas de conduta da empresa, se aparecem as competências que a empresa espera dos colaboradores? Olha, professor, lá tem sim, entendeu? Na onde eu trabalho tem missão, visão e valor, tem também as competências dos colaboradores. Tem? Mas na parte de... Mas lá, assim, eu só vejo mais departamento pessoal e RH só, entendeu? Não Entendi. um conteúdo tão extensivo que nem você tá mencionando aí. Entendi. Entendi. Pega só um pouquinho, gente, que eu vou colocar um outro cabo, que o meu tá diferente aqui. Põe lá embaixo para o momento. Que eu esqueci que tá trocado. Pronto. Só não vai carregar meu computador. Entendi, Roberto. Deixa eu ver se está carregando. Tá carregando. Bom, a Melina tá aí, Melina? Eu saio de perto, de repente sai. Josi? O Kika, aproveitando que você está comentando, eu estou vendo que o aplicativo mudou um pouco. Você está passando algum slide? Tô, mas eu tirei dos slides. Eu voltei para a tela de vocês. Mas eu tirei, ó. Agora, eu acabei de sair, estava nessa tela aqui, olha. Compartilhei, tá vendo? Apareceu para mim. Beleza. Entendeu? Eu sei que só a gente estava falando... O que acontece? A gente está trabalhando alguns exemplos, entendeu, o Jara? Porque o gestão do conhecimento, né, até retomando um pouquinho que você entrou depois, ela abrange várias áreas, né, dentro de uma empresa, né? E entre essas áreas estão a área de gestão por competências, a área de educação corporativa, né, vários temas, né? Aprendizagem organizacional, que entra alguns exemplos de integração, né? Como eu comentei com vocês, de alinhamentos, mudança de convênio médico. Então, para não virar um fubá dentro da empresa, aquela rádio peão, você tem que fazer um alinhamento com todo mundo, né? Sei lá, veio uma negociação de PLR, lembrei, PLR, porque não é toda empresa que tem, né? Grandes empresas costumam ter. Então, vem essa coisa de PLR, se não faz um alinhamento rápido com todo mundo, pode virar uma rádio peão. Então, entra na questão da aprendizagem organizacional, né? A própria integração, ela faz parte da aprendizagem organizacional, né? Ou a questão de logística, como é que eu lido, né, com alguns documentos, procedimentos internos. Olha, tem que seguir tais fluxos, né? X, Y vai para tal pessoa, mas tal pessoa. Que são os fluxogramas. Nem todas as empresas trabalham fluxogramas, mas, por exemplo, você lá na sua empresa, vocês devem ter um fluxograma. Olha, vamos mandar profissional X lá para a Revap, Y para outra empresa, aquele funcionário Z para uma terceira empresa. Por quê? Porque os funcionários, né, têm uma equipe direcionada que já trabalha especificamente. Mas aí, para mandar, você tem que ter toda a documentação de normas de segurança, tem que ter todos os controles, né, dessa parte de departamentos pessoal, de NRs, enfim, de segurança do trabalho mesmo, imagino eu aqui, né? Não domino 100%, mas eu vejo que existe isso, que eu acompanhei algumas coisas de perto. Então, tem toda uma logística. Então, essa logística que são os alinhamentos que precisam ser desenvolvidos, porque nem todo mundo sabe, né? Quando você, de repente, sai de uma empresa e vai para outra, a pessoa tem noção
mas de uma empresa para outra se modifica, né? As normas, as condutas, e não estou falando normas e condutas que a gente recebe na integração, que ali é uma parte, para a pessoa se integrar. Outra coisa é a arena política, né? Dentro do ambiente corporativo, saber lidar com as áreas, né? Tem isso também. Oi, quem está falando? É o Vitor. Oi, voltei. Ontem eu passei uma experiência bem bacana, fui fazer a homologação do meu avô faleceu em agosto, aí eu tive que fazer a homologação dele na Parque. Aí eu recebi um arquivinho, até mandei para vocês aí no grupo, que fala disso, de uma integração, assim, bem básica, para você seguir as normas de entrada. Achei bem bonitinho, assim, tá bem simples. Eu tirei foto e compartilhei com vocês, que falam das orientações do Covid e como você ir até o hall de entrada da empresa. Legal, tô vendo aqui. Primeiro alinhamento para entrar e não cometer nada de errado. Pois é, porque que nem quando eu fui na visita da Natura, para mim não era muito novidade as questões de normas de segurança, porque eu já tive que entrar na Monsanto lá no meu século passado, então eu já sabia que tinha as normas. Eu já fiz visita, que já não é mais fibra, né? Mudou de nome, celulose, papel de novo, né? A Suzano, né? Voltou para ser Suzano. Suzano. Então, tem toda uma norma de segurança, você tem que andar na faixa, você tem, né, tem todo um trelelê por detrás de normas de segurança. Eu já fiz entrevista na Sebrace, na minha época de jornalismo, né? Então, eu já entrei na Sebrace, na Gates, eu fiz o jornal da Gates, então eu sabia quais eram as normas de segurança da Gates, que são exemplos, né? Mas a gestão, olha que curioso, a gestão do conhecimento, ela não abrange apenas o público interno. Quando a gente pega o exemplo da própria integração, né, é um conhecimento que você tem, que você adquire da empresa, mas eu sou fornecedora, ou eu sou um cliente que estou indo na empresa. Então, eu preciso também, como exemplo do que o Victor trouxe aqui, né, da Parque, eu preciso saber como é que eu me comporto dentro dessa empresa, né? Assim como, quando eu trabalhei aqui em São José e eu ia para São Paulo, ainda que era a mesma empresa, as normas eram diferentes, porque em São Paulo era um prédio na Paulista, né? Então, é um prédio vertical. Aqui, a empresa era 2 andares no máximo, é uma coisa mais horizontal, térreo, né, primeiro e segundo andar, por exemplo, enfim, térreo e primeiro andar, no caso, né, e que nem tinha elevador, não, acho que não tinha elevador, tinha rampa, não me lembro agora, não me lembro. Então, cada um tem um formato, mas tudo isso é passado a partir de pessoas que trabalham gestão do conhecimento, né? A gestão do conhecimento, ela vai muito além, ela não fica só no público interno, ela fica também no público externo, né? E quando eu digo público externo, são clientes, fornecedores, né? Quando eu digo público externo, não são só os profissionais que trabalham externamente, como no teu caso, Jara, né? Que você falou que você tem os profissionais que eles ficam dentro das outras empresas, prestando serviço, eles são profissionais externos. Assim como o Jones trouxe, que ele tem os motoristas, que nem sempre são os motoristas da GM, mas pode ser um motorista que veio trazer, mas foi contratado por uma GM de outra unidade, né? E que veio trazer para cá, ou veio levar os carros, tirar os carros daqui para ir para o Brasil todo. Então, todas as pessoas são envolvidas. E isso a gente está falando de um ponto, um guarda-chuva dentro da gestão do conhecimento, que é, né, essa parte da questão que eu trouxe aqui, da aprendizagem organizacional. O que significa? Como esta organização ela funciona, né? Você tem motoristas lá também, ou Jara, ou não? Tem um só. Na verdade, contratado mesmo da empresa é um. Tá, mas, por exemplo, a Revap, eu me lembrei agora de uma colega minha que trabalhou vendendo gasolina, que saía, não sei se tem ainda, eu tinha postos dentro, não sei se era dentro da Revap ou era próximo, agora eu fiquei na dúvida, mas que se deslocavam para levar as gasolinas, os combustíveis, para os postos que ela vendia gasolina. Acho que é isso mesmo, se não estou enganado. Então, quer dizer, esse pessoal, eles não ficam sempre ali dentro, eles ficam na rua. Assim como o vendedor, né? Tem muito vendedor.
sei lá, de Coca-Cola, de refrigerante, né? Esses vendedores de supermercado, eles ficam representando, se deslocando em vários lugares. Então, essas pessoas precisam ser desenvolvidas também, seja por meio da educação corporativa. Exemplo, bom, vou trabalhar, estou vendo que os meus vendedores estão devagar, não estão batendo a meta, né? Preciso capacitar essa turma para ter algumas estratégias diferenciadas aí para trabalhar as vendas. Então, tá. Então, eu vou trabalhar uns cursos. Ou não, eu vou sentar e fazer alinhamentos. E muitas vezes é o líder que é desenvolvido, é o líder que faz uma capacitação e vem fazer o alinhamento com a sua própria equipe, né? Mas esse processo, tudo isso faz parte dos guarda-chuvas dentro da gestão do conhecimento, né? Para vocês terem uma ideia, dependendo do cenário, até mesmo o endomarketing que é feito dentro da empresa está envolvido na gestão do conhecimento, dependendo do que está se trabalhando do endomarketing. A valorização do colaborador, o reconhecimento do profissional, aquele profissional que foi recompensado, né? Então, até isso está envolvido dentro da gestão do conhecimento. Tudo bem até aí, turma? Então, ó, vou voltar aqui, a gente vai depois fazer um intervalo, porque eu já acabei empurrando. Então, a gestão do conhecimento traz aqui um pouquinho também falando do conhecimento. Olha, o que é o conhecimento Pessanti-Haga? É uma mistura fluida de experiências, valores, informações contextualizadas, insights, enfim. Ele possibilita a existência de uma estrutura que permite a avaliação e incorporação das novas experiências e informações nas organizações. Ele está presente não apenas em documentos, mas também em rotinas, processos, né, e práticas. O conhecimento é a matéria-prima que permite o desenvolvimento organizacional e, por isso, passou a se constituir em um ativo importante, indispensável para todas as empresas, né? E aí, aqui embaixo, tem um complemento, que o entendimento sobre a importância do conhecimento em uma organização passa necessariamente pela clareza de alguns conceitos, dentre os quais é possível destacar o de criação e registro dos conhecimentos relevantes para a organização e o mapeamento das pessoas que possuem esses conhecimentos, tá? Depois a gente vai entrar nesse ponto. Deixa eu voltar aqui para vocês. Gente, então, nós vamos fazer uma pausa agora, tá bom? Vocês estavam fazendo pausa, eu não sei se mudou alguma coisa, eu preciso alinhar algumas coisas com o Constantino, mas vocês faziam pausa com o Romano? Ou não iam direto? Vocês iam até que hora? Até às 10? Eu não aguento não, tem que fazer pausa, tem que dar janta aqui para a pessoa. Até umas 9? 9 horas e acabou. Sério? Então eu vou esticar até as 9. Ele é direto das 7 às 9. Ah, então eu vou direto hoje, aí qualquer coisa na semana que vem eu faço a pausa de uns 15 minutos para a gente esticar, tá bom? As pernas aí. Que aí, então, é porque eu fiquei na dúvida, porque mudou também, acho que os horários, né? Ou não? Vocês tinham aula, era das 7 às 9? Das 7 às 9. Ah, entendi. Então tá bom, Mas então. vai ver que era coisa do Romano isso. Então, preciso ver. Como mudou de coordenador, eu preciso checar. Bom, então deixa eu passar outro slide, que também fica pouca coisa para a gente poder ver. E aí eu vou falar do artigo. Aqui, gente, deixa eu só projetar, tá bom? Tem algumas diferenças, né, entre dado, informação e conhecimento, que são conteúdos relacionados aí na gestão do conhecimento. Então, os dados, o que eles são? Eles são uma sequência de números, palavras, enfim, que não se encontra sob nenhum contexto específico. Ele traz bem assim, né? Para que tenham valor e sejam, enfim, compreendidos, precisam ser transformados em informação. Então, são os conteúdos, né? São os números, são as palavras, enfim. A informação é a decodificação desses dados. Então, quando a gente tem, sei lá, um formulário, por exemplo, de padronização, eu preciso decodificar. O que é decodificar? É traduzir, é explicar, é passar as informações, né? Então, a informação ela é a decodificação desses dados, é organizar, analisar, trabalhar fluxos desses dados.
Uma vez que tratados, os dados, eles permitem deduções e interferências lógicas confiáveis. Desta forma, a informação é a leitura daquilo que um conjunto de dados parece indicar, sendo, né, uma abstração informal que apresenta significado para alguém por meio de textos, imagens, sons, animações, é o como a gente vai levar, né? Então, dentro da questão da gestão do conhecimento, é como que a gente vai levar, que nem como a gente está trazendo aqui. Eu vou levar por meio de diálogo, eu vou levar por meio de imagens, ou eu vou levar um filme, ou eu vou levar uma animação, ou eu vou levar um papel, trabalhar flip chart. Como é que eu vou fazer a apresentação? Em forma de tabela, em forma de gráficos, em forma de imagens, tá? É isso. E o conhecimento é a interpretação dessa informação. Só que, gente, entende o seguinte, de nada basta você ter o conhecimento. O conhecimento, e tem depois a gente vai ver os tipos de conhecimentos, mas só ele não é o suficiente. O conhecimento, principalmente no ambiente corporativo, quando a gente fala do ambiente corporativo, ele só funciona dentro do processo andragógico, né? Quando a gente desenvolve a prática. Do contrário, você fica só no conhecimento, você não vai para a ação, né, desse conhecimento. Então, é a interpretação da informação, sendo uma abstração interior relacionada a alguma coisa existente no mundo real, né, com o qual se tem uma experiência direta. O conhecimento, ele representa os argumentos, as explicações, né, sobre a interpretação de um conjunto de informações. É como se a gente estivesse numa reunião. Estou na reunião, estão fazendo um alinhamento das informações para mim. Eu estou entendendo, está sendo bem interpretado, existe o diálogo, existe a argumentação, existem as linhas de raciocínio, né? Enfim, que interligam e dão significado a fatos concretos, né? Desta forma, o conhecimento, ele é pessoal e se refere a algo que foi experimentado pelo indivíduo, sendo, portanto, difícil de ser descrito na íntegra, tá bom? Acho que deixa eu ver se eu voltei aqui. Peraí, gente, que eu acho que eu pulei. Tá. Isso, até aqui, sim. Então, é muito do que a gente está trabalhando, tá falando aqui. Não basta você ter o conteúdo se você não leva e faz um alinhamento dele como um todo para toda a empresa. E isso, gente, pode ser uma pequena empresa, pode ser média, pode ser grande, né? Tem que fazer o alinhamento. Quando vocês forem ler o artigo que eu passei, deixa eu ver se eu compartilho ele aqui para ver se aparece. É esse aqui? Deixa eu ver. Olha, esse artigo aqui que eu estou mandando para vocês, tá? Vou mandar o link depois. O que é gestão do conhecimento? Depois dá uma lida que vocês vão ver que muito do que a gente foi falando está aqui, nesse artigo. Ó, é um textinho só. Então, aqui, olha, formas de aplicação da gestão do conhecimento mais usadas, banco de competências, fórum, listas de discussões, né? Alinhamentos, feedback, que entra aí também na questão da lista de... Não feedback, mas, né, alinhamentos, conversa, diálogos, né, entram nas listas de discussões. Gestão eletrônica de documentos, né, arquivamento, mapeamento de processos, né, a empresa tem fluxos, tem padronização de documentos, tem fluxograma dos documentos, para quem que vai, né, melhores práticas de crescimento profissional. Tá vendo que a gente está tendo, por exemplo, muito turnover, né, voluntário. Aí você vai olhar na entrevista de desligamento, você entende que é por conta da liderança. O que está sendo feito para mudar esse cenário? Entende? Portais corporativos, intranet, benchmarking, coach, que é onde eu entrei nesse projeto, universidade corporativa, desenvolvimento do colaborador, investimento no colaborador. Eu não sei como é que é lá na GM, vou pegar sempre a GM com os meninos, porque é uma grande empresa, né?
Mas eu trabalhei não, eu fiz o meu curso de coaching na época que eu paguei, e uma das minhas colegas, ela trabalhava a Dani, ela trabalha na Johnson, e a Johnson bancou o curso inteiro para ela do coaching, ela não pagou, a Johnson investiu nela, né? Então, eu não sei se na GM eles têm esses programas para fazer o desenvolvimento e investimento, até curso de inglês, que ela fazia, a Johnson que pagava. Como é que é lá para vocês? Tem alguma coisa nessa linha? Nesse parâmetro não. Às vezes tem um curso de interno de como é que é, Senai de comunicação interna para ser para prestar treinamento. Esqueci o nome para formação interna. Isso aí a GM ela fornece. Agora nesses teores de coach, isso aí, né? Não, mas isso é nessa área. Eu estou dizendo na área de vocês, porque também a área é diferente, né? Por exemplo, assim, sei lá, estou divagando, mas tem a empresa enxerga que tem profissionais que precisam usar empilhadeira, vamos supor. Não, então ela vai lá e puxa, né? Porque o profissional não tem a formação, mas ela vai lá e puxa o profissional e paga essa formação que seja para o Senai, nessas parcerias aí. Sim. Né? Empresa e Senai, por exemplo. Né? Então, ela deve ter, claro que não do coach, enfim, não desses assuntos em si, mas da empresa investir no colaborador, né? Ou, por exemplo, não sei se tem alguém dentro da empresa que recebe capacitações, como um curso de MBA. Eu trabalhei numa outra empresa, onde os gerentes, quando eles atingiam o BSc necessário dentro da empresa, alguns tinham a possibilidade de fazer um MBA numa faculdade que escolhesse, entendeu? Mas, isso, claro, em cargos mais acima, né? Em cargos de gestão, por exemplo, de gerência, de gerência geral, enfim. Mas são alguns exemplos, né, gente? Então, só para a gente ter noção aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente encerra, já que eu vou pegar o gancho aí do Romano, porque eu já estou ficando sem voz, e eu queria que vocês vissem, se vocês conseguirem ler esse artigo que eu passei para vocês, que eu vou mandar de novo o link, porque como eu mandei na terça, vai que vocês, né, enfim, apagam, então eu vou mandar de novo para a gente discutir um pouco na semana que vem. E comecem a pensar como é que a gente faria essa ponte do Da Vinci aí, combinado? E principalmente como é que a gente linka a ponte do Da Vinci à gestão do conhecimento. Viu, Jara? Eu mandei o exemplo da ponte do Da Vinci, só para você saber que você entrou depois, lá no grupo do WhatsApp. Ali, claro, é uma ponte grande, tá? A gente não precisa fazer ela grande, dá para fazer com lápis ou dá para fazer com palito de sorvete. Não, palito de churrasco, né? Que eu falei errado, palito de churrasco. Certo. Então, vamos pensar como é que a gente linka a ponte de Da Vinci, quem era Da Vinci, inclusive, né? O que Da Vinci fez? A Milena já trouxe aí, porque foi até no museu dele lá em Roma. E como que a gente linka a ponte do Da Vinci, a história do Da Vinci na gestão do conhecimento, que é o nosso desafio aí que a gente vai fazer para os próximos dias, aí para a semana do dia 17. Tá bom? Beleza. Tá joia. Fechamos, turma. Então, na terça-feira a gente volta a se falar. Tá certo? Um abraço para vocês. Beleza. Tchau, Kika. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, valeu. Tchau, valeu. Valeu.